Seja muito bem-vindo ao Assobio. Assobio hoje recebe uma pessoa muito especial. Ela é minha amiga, a gente não se vê já tem um tempo, mas é uma pessoa incrível que vocês vão conhecer a história dela hoje. Ela é dentista, gente, mas a especialidade dela vai revelar hoje. Israela Macena. Bem-vinda, Israela. Ô, Maria, eu tô muito feliz de estar aqui com você, nesse bate-papo gostoso. É sempre maravilhoso te encontrar, bater papo. A gente já fez isso com mais frequência há um tempo atrás. E eu fiquei muito feliz quando você me fez esse convite de verdade. Vai ser um prazerzaço poder compartilhar das minhas histórias, das minhas experiências, com quem acompanha você, seu trabalho e o Assobio, com certeza. E eu falei com a Israela um pouquinho antes, porque... Por que você veio aqui? Para mim, a coisa funciona de uma maneira muito íntima sempre. Então, seja o problema de alguém, ou seja, uma história que eu quero compartilhar, é uma história que se conecte, não com a minha história, mas que eu consiga entender, absorver e entender que aquilo ali vai ser útil para as outras pessoas. Então, quando a gente conversou uma vez, você me contou como foi a sua história, eu pensei, caramba, isso não pode ficar só comigo, né? Eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas também. Eu vou chamar a Israela porque ela grava podcast e glamour demais, gente. Aparece em televisão, reportagem, um monte de coisa. Só que ela nunca teve uma entrevistada tão não linear quanto eu. As pessoas têm uma coerência. Então a gente vai na bagaceira. E aí, ela é muito chique, mas aqui ela já entendeu que é na bagaceira que funciona. E aí, eu vou te pedir, Israela, porque é meio esquisito a gente estar na frente de uma pessoa e começar a apresentar. A Israela é assim, assim, assada. Eu vou te pedir para você se apresentar e contar um pouquinho o que você faz. Eu vim para o Rio de Janeiro em 2008, em busca de um sonho de ser atriz. Fiz teatro, e aí, paralelo a isso, minha mãe falou que eu tinha que terminar minha faculdade de odontologia. Então, eu fazia teatro, fazia odontologia. E houve um momento dessa caminhada em que eu tive que escolher entre cantar e assobiar. E aí, eu decidi que eu tinha que focar na minha faculdade. Foi quando eu terminei a faculdade de odontologia. E logo que eu saí da faculdade de odontologia, eu entrei na pós-graduação de ortodontia. Mas, paralela à ortodontia, eu já acabei entrando no mundo da harmonização facial. Sim. E na época nem era uma especialidade, né? Pouco se falava que cirurgião dentista podia fazer preenchimento, toxina botulínica, que é o botox, enfim. Mas eu fui lá e minha mãe super me deu apoio, porque obviamente ela queria que eu fizesse todos os procedimentos nela, né? Já seria uma economia, de certa forma. Então, eu acabei me apaixonando por essa área. Eu acho que se não fosse a harmonização facial, eu nem estaria hoje na odontologia. Eu estaria fazendo algo completamente diferente do que eu faço hoje, porque o que eu faço reflete muito na minha história. Eu tive muitos problemas na minha adolescência com relação à minha imagem. Eu tinha problemas de autoestima, eu não gostava de tirar fotos, eu me sentia mal com o meu nariz, eu me sentia mal com o formato do meu rosto. E hoje, quando eu atendo pessoas lá no meu consultório, e elas contam as histórias, o que incomoda e de maneira como esse incômodo impacta na vida delas, acaba conectando muito comigo. Então, vai muito além de vender procedimentos estéticos, né? Isso acaba mexendo com a minha história também, com o meu íntimo. E me faz entender um pouquinho mais se aquilo realmente vai solucionar o problema daquela pessoa ou se ela precisa ser encaminhada para outras fontes de cuidado para que ela realmente se sinta bem como um todo. E assim, foi uma jornada difícil, não foi uma jornada fácil. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Eu vou te perguntar uma coisa que você acabou de mencionar, que esse cuidado que você tem, me lembro de você falar que tem clientes, tem pessoas que marcam a consulta com você e você não convence ninguém, mas você leva a conversa de uma forma que a pessoa entende que ela, às vezes, não precisa fazer nenhuma intervenção. Né? Então, você não quer fazer o procedimento pelo procedimento.
Não é um projeto, não é um processo comercial apenas. Sim. Né? É porque, assim, a nossa imagem... por exemplo, vou te dar um exemplo comum que eu acredito que a grande maioria vai conseguir entender. Quando você está num relacionamento e você sai de um relacionamento, o que a maioria das pessoas acabam fazendo? Elas mudam o cabelo, elas mudam o estilo de roupa, elas começam a frequentar novos lugares, porque elas querem mostrar para os outros ou para elas mesmas que elas precisam respirar novos ares, entende? Então, isso acaba exigindo uma mudança, de certa forma. E algumas pessoas acabam tendo uma saída de relacionamentos, que é o exemplo que eu tô dando, de uma maneira muito dolorosa. Então, às vezes, essas pessoas elas querem uma mudança mais radical. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que preencher minha boca, eu tenho que fazer um malar mais marcado, eu quero deixar o meu rosto mais desenhado. Porque elas acreditam que elas se apresentando de uma maneira bela, né, na cabeça delas, isso, de certa forma, vai poder curar essa dor. E é isso que a gente precisa entender. Por quê? Não adianta você simplesmente entregar um excelente resultado para um público como esse, se aquela pessoa não tiver ciência de que aquilo não vai curar a dor dela. E isso pode acabar trazendo problemas sérios para o profissional. Porque você pode entregar o melhor resultado, Maria. A melhor boca, a melhor harmonização da vida. O problema não é esse, né? Aquela pessoa não vai ficar satisfeita. Ela vai colocar um problema, um defeito. Não, mas aqui não tá legal. Não, antes eu preferia que tava melhor. E aí, mesmo você fazendo um comparativo, aquela pessoa não vai estar feliz, porque o problema não era a imagem. O problema tá muito mais interiorizado, né? Então, são outras fontes de caminho que aquela pessoa precisa seguir para ela poder realmente se preencher como um todo. E a gente precisa ter essa visão, porque isso mexe com o nosso psicológico como paciente ou como profissional. Sim. Porque senão a gente fica, nossa, mas eu fiz tudo que eu podia pela Joana e a Joana tá reclamando que não tá legal, gente. E aí todo mundo olha e fala, nossa, mas o resultado dela tá maravilhoso. Mas ela não tá feliz. Não. Entendeu? E são quantos anos fazendo esse trabalho de harmonização? Bom, eu tô há quase 10 anos na harmonização. Eu entrei aí em meados de 2014. Foi quando eu comecei a fazer meus primeiros cursos. Mas assim, firme mesmo, focando somente na parte de harmonização desde 2017. Houve um período em que eu me dividia, né? Eu fazia harmonização e junto fazia a parte odontológica direta. Atuei como ortodontista, o que me deu uma base absurda para a harmonização facial, porque a ortodontia ela foca muito na questão da face. Mas houve um período em que eu falei, não, eu preciso realmente ter um foco. Eu acredito muito em foco, sabe, Maria? Uhum. Se você é uma pessoa que você quer fazer você quer ter múltiplas funções ao mesmo tempo, no final das contas você não consegue ser boa em nada. Então eu falei, não, eu tenho que parar de atender, e isso me gerou um prejuízo, entre aspas, naquele momento muito grande. Mas eu precisava tomar aquela decisão para poder realmente me tornar uma especialista como hoje eu sou. É porque você era dentista, né? Eu me lembro que você atendia em Madureira, não era? Eu comecei atendendo em Madureira. Quando eu me formei, eu comecei atendendo em Madureira e eu ganhava muito pouco, Maria, assim. A odontologia, infelizmente, é uma realidade dolorosa, sabe? Você está na faculdade, você acha que você vai sair de lá com o consultório montado, as pessoas batendo na tua porta como pacientes, e não é assim, a realidade é muito diferente. Bom, pelo menos para mim não foi tão simples assim, né? Sim. Eu tive que trabalhar numa clínica popular em Madureira, eu ganhava 25% de nada, porque uma extração custava R$10. Uhum. E eu falei, meu Deus, eu paguei uma faculdade tão cara, minha mãe se esforçou tanto para me manter na faculdade, e é isso que eu tô ganhando. E aí eu tinha que pegar um ônibus até a estação de metrô, tinha que pegar o metrô até a estação de trem, tinha que pegar o trem até a estação de Madureira. De Madureira eu ainda andava 20 minutos até essa clínica. E passava o dia inteiro atendendo para ganhar muito pouco. Uma obturação era R$25, uma extração era R$10. Eu não sei nem como é que essas clínicas conseguem sobreviver, para ser bem sincera, porque... Mas era projeto do governo, alguma coisa assim? Não, nem era. Não, era uma clínica, chama-se clínica popular, né? Uhum. É uma clínica para dar acessibilidade às pessoas que realmente não têm condições de investir num profissional, numa clínica de alto padrão, enfim.
E aí eles normalmente contratam pessoas que estão saindo da faculdade, justamente o intuito é, vamos pegar mão, né? Vamos ganhar experiência. Isso serviu muito pra você, né? Porque, assim, aqui eu não tenho um papo elitista com isso. Eu perguntei, você atende em Madureira. Mas é porque eu sabia que o teu projeto era totalmente popular. Você teve todo esse percurso, e literalmente, né? Que você tinha que caminhar de um lugar a outro, pegar. Sim. E isso serviu pra você aprender. Como é que foi? O que foi esse aprendizado pra você? Olha, eu aprendi de duas formas, Maria. Eu aprendi pelo lado bom e também aprendi o lado ruim da coisa, né? O lado bom foi que eu aprendi a lidar com pessoas. Eu não sabia como seria atender um paciente. E eu lembro que quando eu me propunha a conversar com o paciente, a entender a história dele, para a gente conseguir chegar no que ele queria tratar, eu sempre tive essa vertente. Eu lembro que as secretárias nessa clínica, elas ficavam assim, bora, tem orçamento lá fora, não pode demorar, tem que ser rápido. Então lá eu não podia dar ouvido às pessoas, eu simplesmente tinha que focar no problema e resolver. Sim. E isso pra mim era muito ruim, porque eu não me formei pra isso. Sim. Entendeu? E de certa forma, isso me mostrou que as pessoas, elas procuram atenção, elas gostam de atenção. E ali você não podia dar esse cuidado, Não você podia. pode agora atender os seus clientes, né? Não podia, tinha que ser papum, rápido. Tô com 2 dentes, abriu a boca, vê o que é, olha, isso aqui, vai fazer ou não vai, se for fazer, paga lá e volta. Se você não for fazer, tchau. Então era meio assim. Sim. Alguns profissionais conseguiam trabalhar dessa forma. Mas é claro que te frustrava. Muito. Consigo imaginar isso. Muito. Sem contar algumas coisas erradas que a gente acaba encontrando pelo meio do caminho e que a gente não acaba sendo a favor, né? Então, eu lembro que um dia eu cheguei em casa chorando. Porque eu... Ih, perrengue, adoro. Cheguei em casa chorando porque me obrigaram a colocar coisas que, enfim, que não fazia parte ali da ficha de indicação realmente do paciente, né, da parte de indicação do paciente, porque uma outra profissional já tinha feito isso, e eu falei assim, mas não tem o que fazer, não tem isso aqui, tá dizendo que é pra ele fazer, mas ele não tem esse problema. E aí... Mas por que precisava fazer esse tipo de coisa se o ticket era tão ínfimo? Então, o que acontecia? Alguns profissionais acabavam colocando problemas a mais que a pessoa não tinha para poder ganhar mais dinheiro. Nossa, parece aquela brincadeira que se faz de mecânico, né? Que você coloca um problema no carro, gente. É assim, é muito complicado. E aí eu lembro que eu virei para uma das secretárias e eu falei, olha, eu não posso fazer isso, porque eu fui olhar e não tem nada disso, né? E ela falou assim, você se vira, porque a gente não devolve dinheiro. E ali, pra mim, eu cheguei em casa chorando. Eu lembro que eu falei com o Edu, na época a gente namorava. E o Edu falou, calma, eu vou conseguir um outro lugar pra você trabalhar. E aí ele começou a pesquisar, ele achou uma clínica na Rocinha. E fomos lá, ele foi junto comigo, fui pra entrevista. E gostei muito da dona e comecei a trabalhar lá. Aí lá as coisas começaram a melhorar. Lá em cima ou... Na parte de baixo? Não, era mais na parte de baixo mesmo. É uma rua bem famosa, chamada Via Ápia. Ah, eu sei. Foi quando a gente passa ali por baixo, vem da Zona Sul, você passa ali por baixo, passa em frente a essa entrada, né? Isso. E aí comecei a trabalhar lá. Lá eu já comecei a ganhar melhor. Eu já ganhava 35% do que eu fazia. E os procedimentos eram mais caros. Sim. Lá. Mas você tinha mais liberdade, maior liberdade pra cuidar do cliente? E ela gostava disso, a dona de lá, ela gostava disso. Ela achava que isso era bom, porque o paciente acabava tendo mais confiança no profissional. Poxa, que bacana, ela ouve, ela entende, ela conversa. Enfim, isso acabou sendo um diferencial para a própria clínica, né? E aí depois eu acabei indo trabalhar numa outra clínica também, na Rocinha, de pessoas muito queridas, Dr. Bruno, Fátima, que me acolheram super bem. E ali eu percebi que a minha jornada, ela tinha que começar a mudar, porque foi quando eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filhota, a Giovana. E eu comecei a entender que eu precisava de liberdade. Essa é a palavra, Maria. Liberdade. Sim. E aí eu comecei a pesquisar locais que eu pudesse sublocar na Barra para começar a atender um público diferente, que era o público da harmonização facial que eu queria atender, porque assim, a gente até oferecia harmonização facial na clínica lá da Rocinha,
Mas era um público que ainda não entendia muito bem. Nossa, mas botox, do nada, a pessoa fazendo um dente oferece um botox, né? Sim. Fica meio estranho. E aí eu não tinha grana pra sublocar. Não tinha, eu tinha que trabalhar mesmo pra poder pagar, porque não tinha nem paciente. Porque você ia empreender, né? Aí seria outra jornada, outros desafios, né? O primeiro desafio foi esse, você não tinha dinheiro. Não tinha. A gente tinha uma situação muito apertada, Maria, era muito apertado mesmo. Eu lembro que teve uma época que cortaram até a luz da nossa casa. Lembro que você me contou isso. E a gente ficou com muita vergonha, porque eu tive que dormir na casa da minha cunhada. E aí a gente falava pra todo mundo assim, não, foi um erro, nossa, que absurdo. Mas no fundo a gente sabia que a gente não tinha grana, e aí as contas estavam... E você grávida? Eu grávida. Na verdade, eu já tinha tido a Giovana. Ela já tinha nascido nessa época. Então você passou um período muito grande. Foi o período da minha gestação. Até se adaptar, até conseguir alugar o primeiro espaço. Isso aí. Ela já tinha nascido quando você alugou? Já tinha Caramba. nascido. Eu tenho uma fotografia dela, Maria, que assim, eu tô atendendo na sala e o bercinho dela tá no outro canto e ela tá dormindo. Sim. Porque eu tinha que levar a Giovana. Não tinha com quem deixar, não tinha dinheiro pra pagar alguém pra cuidar dela. Então, eu levava a Giovana junto comigo. Às vezes o Edu ia, me ajudava. Na maioria das vezes, na verdade, ele ia, me ajudava. Só que o Edu também passou por um momento muito difícil. E foi quando ele teve que trabalhar como Uber. Sim. Né? Então, assim, ou ele ficava com a Giovana e eu trabalhava, ou ele ia ganhar o dinheiro dele também, pra gente poder compor essa renda dentro de casa. E aí foi uma experiência incrível pra mim, porque isso me faz dar muito valor à minha história. Sim. Sabe? E a valorizar a história de outras pessoas que chegam pra trabalhar comigo. E foi um período muito difícil, muito doloroso, mas foi muito rápido. Acho que Deus foi muito bom, sabe, comigo, Maria, porque as coisas foram fluindo muito bem. Eu subloquei, era o único dia da semana que eu atendia, eu não tinha paciente, e aí depois do nada começou a surgir um monte de paciente, as indicações começaram a acontecer, até o momento em que eu me vi na necessidade de pegar um outro dia para sublocar, a gente começou a fazer conta e começou a não valer a pena, e aí foi quando eu aluguei o meu próprio espaço. Sim. E aí... Eu fui no seu espaço de agora. Você foi aí, agora? No recente, né? Uhum. Que eu acho que você já tinha feito uma reforma, eu acho que você tinha ampliado, tinha ido para outra sala. Sim. No início não era aquele luxo e poder. Não. Porque você chega na clínica da Jaela, a gente se sente constrangido de tão bonito que o lugar é. Você chega, já tem um pão de mel te recebendo, vários cafés que o Edu vai te oferecer quando você chegar. Qual cafezinho que você quer? É muito bonito, né? Você teve um cuidado no ambiente que você vai receber as pessoas, né? Tem a paleta de cores do seu eu vou falar estúdio, olha. Não é um estúdio, né? Da sua clínica. Mas isso que você está falando, tem muitas pessoas que falam sobre a parte da copy que interessa, né? A história triste. Uhum. Né? Você conta a história triste, mas você vai investigar a pessoa, sei lá, é herdeiro. E, sabe, o garoto que ganha 10 mil por mês de mesada e vai fazer um intercâmbio na Europa. Uhum. E aí o perrengue que ele tem é morar num hostel. Aí ele conta essa parte do hostel e parece que ele não tinha onde cair morto, né? Uhum. Mas a tua história, não é que você não tinha onde cair morta, não era isso. Mas você passou dificuldades reais. Sim. Antes, eu acho que antes até de se casar, porque foi um desafio, você veio pro Rio de Janeiro, você tinha que atender pessoas que você não podia atender do teu modo, cuidar das pessoas como você cuida hoje. Sim. Teve uma vez que você olhou pra mim e você falou sobre o meu bigode. Eu vou falar sobre isso. Pode falar. Você falou sobre... Eu perguntei o que você achava que eu tinha que fazer, né? Você falou sobre as minhas olheiras, que realmente são fundas, e sobre o bigode chinês. Só que você falou assim, isso é do teu pai e da tua mãe, né? Aí naquele momento você me ganhou, porque eu pensei assim, caramba, olha o cuidado que ela tá tendo de observar e pensar e ponderar a respeito de onde é que veio essa característica minha. Sim. Né? Você não podia fazer isso.
E aí cortaram também a sua conta, a sua luz. E aí você teve uma filha. E aí você tinha que atender num consultório que era seu. Não era só uma vontade, mas era uma vocação. Sim. Você tem vocação para esse negócio. Sim. Então, não é uma história que é bonitinha para escrever na cópia do e-mail que você vai mandar para uma pessoa, convidando ela para conhecer o seu espaço. A Israela me contou essa história outras vezes e é sempre a mesma história. E não é um período de 5 meses da vida dela. Foram anos, né? Foram anos. E assim, tem gente que fala, mas o pai, a família do Edu é uma família bem-sucedida, sua mãe, eles não poderiam ajudar? Eles poderiam, mas a gente escolheu que a gente queria caminhar com as nossas pernas. É claro que em momentos muito extremos, a gente pediu ajuda, né? Mas na maioria desses momentos, a gente segurou a mão do outro e falou assim, não, vambora. Sim. Assim, e é complicado, porque abala tudo, abala casamento, a gente acaba que discute, dinheiro acaba influenciando em muita coisa, claro, né? Mas assim, fomos sábios, fortes, para passar por cima disso tudo, sabe? E assim, eu entendi, Maria, que problemas, eles existem e sempre vão existir, eles só mudam de fase. Né? E quanto mais você cresce, maiores são os problemas. Isso. Entendeu? Então, assim, é claro que hoje os nossos problemas, as dificuldades que a gente passa, acabam sendo completamente diferentes dos problemas que nós passamos lá atrás, né? Lá atrás eram problemas, assim, realmente que mexiam com o íntimo da gente, né? Às vezes até com a energia de você não querer nem levantar da cama para ir trabalhar, entendeu? Uhum. Mas é interessante falar sobre isso, porque eu não falo muito da minha história. Ah, não? Não sou muito gente, de mas falar. eu sempre que eu vejo podcast, sempre se conta essa jornada do herói, né? Sim, sim. Mas então, mas eu gosto, porque assim, às vezes as pessoas olham a gente através de uma rede social, né? E isso é tão triste, porque você acaba sendo... meio que o início, meio e fim da tua história acaba sendo ali tirada através da vitrine de um Instagram. Sim. E por trás as pessoas não sabem nem metade do que você teve que percorrer para conseguir estar ali, sabe? E em rede social a vida é toda muito perfeita e eu sempre tento trazer isso pro meu público, que a minha vida ela não é perfeita, nem nunca foi, sabe? Mas com muita luta, com muita sabedoria, com muito direcionamento, a gente tem o nosso lado espiritual, a gente acredita muito em Deus, sabe? No direcionamento que Deus nos deu. E de que tudo isso foi uma jornada para que tivéssemos a mentalidade que temos hoje, até para poder saber gerir o que está vindo pela frente. Sim. E a gente está indo para uma clínica maior agora. Ah, que legal, parabéns. A gente está indo para essa jornada de vocês, eu falo vocês porque vocês são sócios, né? Sim, somos sócios. Essa jornada de vocês, essa escolha de fazer sozinhos, como um casal, isso eu aposto que tornou a estrutura toda muito mais poderosa, né? Sim. Porque vocês vocês construíram juntos. Sim. Mas como é que foram os primeiros clientes da tua clínica? Então, quando eu abri a minha clínica, para eu poder ter um capital de giro maior, digamos assim, eu tinha que fazer a parte odontológica, então eu ainda fazia a parte odontológica e também fazia a parte de harmonização facial. Eu não tinha condições de ter uma secretária, então o Edu era minha secretária. Sim. Então assim, ele abria a porta, dava cafezinho pros meus pacientes, assim, minha primeira clínica era muito simples, não tinha luxo. Ele ficou um bom tempo fazendo esse trabalho, não foi? Ficou um bom tempo fazendo esse trabalho. E assim, era tudo meio que eu ia em rede social, via decoração e... Ai, que legal, vou comprar um igual, vou colocar aqui. Então assim, era o samba do crioulo doido, Sim. Entendeu? Mas eu atendi essas duas áreas e pra mim era muito estranho, Maria, porque o paciente ia fazer um clareamento e eu oferecia harmonização facial do nada. Uhum. Você tinha que fazer o que você não podia fazer na outra clínica, né? Mas ali você tinha que... Tinha que ter... resolver. Exatamente. E aí, aquilo começou a soar estranho pra mim. E eu falei assim, não, porque as pessoas não vão conseguir me enxergar como uma especialista me vendendo dessa forma. Sim. E aí, nessa época, eu já tinha contratado uma secretária. E eu lembro que eu virei pra ela e eu falei assim, ó, a partir de hoje a gente não faz mais a parte odontológica. Aí ela falou... Ela ficou com muito medo, né? Porque, assim, a minha secretária, quando ela começou a trabalhar comigo, ela ficava com pena de pedir de mim o dinheiro do transporte.
porque eu não tinha o dinheiro do transporte. Ela sabia que eu ia ter que tirar de onde eu ganhava das outras clínicas, porque paralelo eu ainda trabalhava em algumas clínicas, para poder pagar o transporte. Você ficava no teu consultório, consultas com horário marcado. Isso. E atendia as outras clínicas. Isso. Então não era full time no meu, Pra não. bancar a primeira mesmo também, né? Exatamente. Sim. E aí ela ficava com pena, né? Porque eu não tinha pra pagar. E ela ficou desesperada quando eu falei isso. Ela falou, meu Deus, agora ferrou tudo. A mulher não vai ter dinheiro pra nada. E eu falei, não, vamos focar nisso porque eu sei que vai dar certo. E aí comecei a focar só nessa parte. E comecei a me especializar, fazer cursos mais avançados, sabe? Sim. E aí foi quando eu comecei a mudar o meu modelo de atendimento. E aí as pessoas começaram a chegar. É impressionante isso, né? No começo, você conhece um pouco da nossa história também, da empresa, da minha história um pouco, mas no começo a gente falava sobre empreendedorismo. Uhum. Então, eu me lembro até hoje de fazer uma thumb pro canal, que não era o nome do Leandro, o canal, era um outro nome para dobrar lucros e tal. E aí eu fiz era ele fazendo algum gesto e eu escrevi, empreenda só, era isso. E era muito abrangente, né? Não era empreendedorismo nichado para alguma coisa. E aí, quando a gente entendeu que o público de varejo alimentar era o nosso público, a gente conseguiu nichar. Quando você, sei lá, quebrou, né? O que estava atrás de você e foi, se desse certo, maravilhoso. Se não desse certo, você ia se adaptar. Quando você decidiu fazer isso, é que o jogo virou para você. Totalmente, Maria. Aí você fechou e nichou para harmonização facial. Eu gosto muito de estudar essa parte da mentalidade, sabe? E uma das coisas que eu aprendi muito foi até no período da pandemia, que o poder da decisão, ele é fundamental para você crescer, para você querer deslanchar e fazer acontecer qualquer coisa que você queira na sua vida. Ainda coloca uma leonina para fazer isso, para tomar essa decisão. Eu tomei essa decisão. E na época foi algo muito inconsciente, porque eu nem lia sobre esses assuntos, né? Depois que eu passei a ler, estudar um pouquinho sobre Bob Proctor, Napoleão Hill, enfim, são caras assim que eu gosto de ler livros a respeito do que eles ensinam, do que eles falam sobre a mentalidade humana, sabe? E a decisão para mim ali foi fundamental. E aí a coisa começou a andar, começou a fluir. Foi quando eu vi a necessidade de ir para um lugar maior, que é a clínica que nós estamos hoje. Sim. Quando a gente começou lá, assim, deu um frio na barriga muito grande, porque era um aluguel mais alto, era uma estrutura maior, né? Então, uma vista linda. Uma vista linda. Eu tinha que ter um fluxo para poder conseguir bancar aquilo ali. Mas as coisas foram acontecendo. Só que aí logo depois que a gente mudou para lá, o que veio? Pandemia. Como é que foi esse período? Porque agora você falou que vocês vão para uma outra clínica, maior ainda. Sim. Aqui na Barra mesmo? Sim, lá no prédio mesmo. Tá. Só que agora a gente tá nós estamos numa sala de 75 metros, que foi bem dividida. Grande, né? É grande. Mas nós estamos indo para um empreendimento aí que gira em torno de 300 metros quadrados. Incrível. É bem maior. Vai fazer vários tipos de atendimento diferentes, né? Vários. A gente quer poder oferecer aos nossos pacientes uma experiência completa mesmo. Porque você hoje já tem outros profissionais também, né? Atendendo na tua clínica. Temos. Mas a ideia é abrir cada vez mais esse leque para poder oferecer uma experiência diferente mesmo para os nossos pacientes, sabe? Sim. Então, a gente está fazendo isso com muito carinho, porque seria conveniente para mim, Maria, ficar só onde eu tô, do jeito que eu tô. Tá com a agenda lotada. Tá ótimo. Você tem agenda lotada, eu sei que você tem agenda lotada, então seria muito mais conveniente manter aquela estrutura ali. Você não gosta muito de ficar confortável, né? Não. Quando você tá muito confortável, você vai lá e atiça, né? Eu já percebi que eu tenho um pouco essa característica, assim, eu mudo, no momento que tá tudo bem, eu resolvo, eu falo, não, tá bem demais. Isso é maravilhoso, né? Eu vou lá e mudo, a gente passa por umas tempestades, né? Porque toda mudança exige um pouco. E aí, no final das contas, acaba dando tudo muito certo. Então, e a tempestade que não veio causada por você, que foi a pandemia, como é que foi esse período?
Maria, assim, quando veio a pandemia, eu tinha acabado de chegar de Manaus, de um atendimento de Manaus, e já se falava sobre a doença, né, o Covid, já se falava sobre ele a respeito de pessoas em outros países morrendo, enfim. Isso começou a gerar um pânico. Quando eu estava em Manaus, já começaram a falar sobre o uso de máscara, ó, todo mundo vai ter que usar máscara, não sei o quê, e era meio que assustador aquilo. E já tem pessoas mal, elas estão doentes, e normalmente voo de Manaus vem muita gente de fora, porque acaba sendo gente que vem de voos internacionais, enfim, porque Manaus tem essa conexão, né? Certo. E aí quando eu cheguei aqui no Rio, no final da semana que eu cheguei, fechou tudo. Caramba, foi porque março ali, início de abril, né? Foi final de março, início de abril, por ali. Gente, assim, pra mim foi chocante, porque eu tinha boleto pra pagar, né? Tinha um monte de coisa pra poder cumprir. E assim, se a clínica não tá aberta e a gente não tá atendendo, não tem fluxo de ganho. Mas tem os custos. E ainda tem os custos, né? Então, nós não estávamos preparados para isso. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros não estão, mas isso veio também para amadurecer a nossa cabeça em relação a isso, sabe? Porque crises, elas existem em diferentes formas, a gente entendeu isso. Mas Maria, por incrível que pareça, nesse mesmo período eu estava fazendo uma mentoria e eu pensei em largar essa mentoria porque eu não ia ter condições de continuar arcando com essa mentoria. Você como aluna. Como aluna. Sim. Mas alguma coisa me dizia para continuar. E eu continuei. Eles conseguiram facilitar para a gente continuar e eu continuei. Eram 300 empresas que estavam nessa mentoria. Eu sei que mais da metade não conseguiu continuar. E foi o melhor período, assim. Eu sei que foi um período muito, muito triste. Eu perdi pessoas da minha família, tá? Perdi meu tio, perdi minha tia. Mas a gente tá falando de empresa, né? Como empresa, foi um momento de crescimento muito exponencial pra gente. Mas você conseguia atender clientes, não, nesse período? Não, mas no período quando eles começaram a liberar os atendimentos por período, né? Você podia trabalhar tantas horas de manhã, à tarde fechava tudo, né? Eles foram soltando as pessoas um pouco assim. Sim. Eu tava com uma lista de espera enorme. Absurda. Sim. Mas que você trabalhou ao longo da pandemia para criar essa expectativa nas pessoas, né? Exatamente. Você fez uma grande antecipação. Exatamente. Não parei com as minhas redes sociais. Fiquei ali tentando alimentar as minhas redes de uma maneira diferente, gerando conexão. Sim. Sabe? Mostrei a minha casa, mostrei como eu limpava o rejunte da minha casa. Porque não tinha o que fazer, né? Isso. Então a gente acabava fazendo limpeza na casa. Então, eu mostrava como eu limpava o rejunte da minha casa, como eu cuidava do meu cabelo, como Eduardo montou um armário que estava desmontado e como... E aí você registrou isso? Registrei tudo. E eu acho que isso foi gerando uma conexão muito grande. Mostrou a sua verdade, né? O seu dia a dia, quem era você mesmo. Você não é só um CNPJ ali atendendo na tua clínica. Isso. É um CPF que tem um CNPJ. É isso aí. E ali eu acho que foi fundamental pra gente poder gerar essa conexão. E tava todo mundo em casa, né? As pessoas ficavam na internet. Isso. Então... Foi o tempo das grandes lives também, né? Tinha muita Você fazia live? Maria, não lembro de ter feito live nesse período, não. Acho que eu não cheguei a fazer, não. Eu sempre tive um pouco de trava com esse negócio de live. Você sabe disso. Você já falou, é verdade. Eu sou um pouco travada com essa questão de live. Mas eu alimentava muito stories, feed, né? Então foi um período assim importante pra gente gerar essa conexão. E aí quando a gente começou a voltar, a agenda tava muito cheia. Então assim, acho que foi um período que eu trabalhei massivamente. Eu aproveitei a oportunidade. E o legal é que suma maioria das pessoas que me procuraram naquela época são pacientes até hoje na clínica. É engraçado que você não se adaptou. Nesse período, você não se adaptou. Você se recolheu e entregou conteúdo. Mas você sabe, Maria, que no início eu tava muito sofrida. Claro. Resmungando, reclamando. E acho que nem o Edu tava me aguentando mais, sabe? Mas também ninguém tinha nenhuma previsão. Não tinha. De quando ia ter alguma alteração, quando essa onda ia passar. Eu lembro que eu fiz uma sessão de coach de negócio.
e online. E eu lembro que ela virou pra mim e falou assim: tá, Israela, tudo bem, mas você vai poder resolver? Você tem a cura do Covid? E eu, não. Ela falou assim: então pensa numa solução. Você tá focando muito no problema. Pensa numa solução. E aí eu comecei a estudar muitas coisas. Foi na época que eu conheci Bob Proctor, Nightingale, Napoleão Hill, essa galera. Desenvolvimento pessoal, né? Totalmente. Sim. Fez uma diferença absurda, Maria, na minha vida. Claro. Muito grande. Eu falei, não, essas crenças que estão querendo dominar a minha mente, vou mandar de ralo. Isso te ajudou a focar, né? Muito. É isso. Às vezes a gente tem um tipo de leitura, passa uns 5 anos, você pensa assim, nossa, eu não penso mais assim, né? Mas naquele momento foi muito importante para você. Isso aí. Então, como eu falei, você nem chegou a se adaptar. Você mudou. Não foi nem... Eu acho que nesse caso talvez tenha sido resiliência. Né? Eu não vou muito pelo campo da resiliência, não. Sou mais aquela antifragilidade, né? Que você leva porrada e com aquela porrada você muda. Mas você teve que ser resiliente ali. Teve que se guardar. Quando você entendeu que não adiantava nada você só reclamar, você começou a mostrar quem era você. Sim. Isso foi fundamental para o momento de transição. Sim. Não? Sim. Incrível isso. E foi um período de crescimento em todas as áreas, mas principalmente pessoal. Sim. Sabe? Eu acho que de muita coisa que eu aprendi ali, eu levo pra minha vida até hoje, sabe? E até hoje, pra mim, isso faz uma diferença absurda. Então, a gente começou a realmente a crescer onde estamos. E aí foi que veio a ideia de por que não expandir? Né? Por que não alçar voos maiores? Sim. E a gente tem paciente que pede, então a gente resolveu fazer isso. Mas você atende no Rio, atende em São Paulo, atende no norte também do país, não é? Desde a época da pandemia eu não atendo no norte, que seria Manaus, não atendo. Porque, enfim, depois da pandemia muita coisa mudou em relação a voos pra lá. Antes tinham os voos diretos, eram mais simples, porque Manaus é muito longe, né? É um lugar assim que eu amo atender, minha mãe mora em Manaus. Mas pra gente a logística acaba ficando muito complicada. Para um atendimento não vale a pena. Exatamente. Sim, mas São Paulo você continua atendendo. São Paulo continua atendendo. Bacana. Eu vejo de vez em quando, você tá indo pra São Paulo, tá no aeroporto. Bacana isso. E a gente tá com um projeto de curso. Lembra quando eu contei pra você que eu dava curso lá no início? Quando eu montei, eu dava curso, Maria. Mas era de harmonização? Eu tenho uma provocação pra fazer. Diga. Sobre a harmonização. Diga. Por quê? Porque é uma técnica relativamente recente. Sim. E aí, o que eu penso? Gente, é muito recente. E se dá algum BO? Mas eu te conheço. E eu vejo os cases dos seus pacientes. E como é que você lida com esse tipo de objeção quando um cliente chega e fica com esse receio? Porque não é cirurgia plástica. A intervenção que você faz é muito menor. Sim. Ela é muito menor, ela não é permanente em vários casos, né? Porque o teu paciente, ele precisa fazer de novo no próximo ano, ou mais de uma vez no ano, dependendo do procedimento. Como é que você lida com esse tipo de resistência? Maria, sim. Os procedimentos estéticos que envolvem a harmonização facial são procedimentos antigos, não são procedimentos novos, não. O que acontece é o seguinte... Há muitos anos atrás, o foco maior eram as cirurgias, né? A ciência, ela estava começando a evoluir para essa parte dos preenchedores, mas a resolução dos problemas em relação ao processo de envelhecimento, o foco era maior a cirurgia. E aí, quando começaram a chegar os preenchimentos, primeiro veio aquele boom da bioplastia facial, que era o preenchimento com PMMA, que é o Metacrio. Existem profissionais que trabalham com esse material até hoje. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu não gosto. Eu tenho os meus motivos. Enfim, não gosto. Não acho que é um tipo de tratamento justo com o paciente, tá? Porque ele tem consequências, é isso? É um tratamento que... Você falou, eu quero saber. É um tratamento que ele é vendido como um tratamento definitivo, Maria. E assim, vamos lá. Vamos pensar pelo lado lógico da coisa. Uma cirurgia, ela é definitiva? Ela não é definitiva. Hoje você pode ir num cirurgião plástico maravilhoso, você vai fazer um lifting no seu rosto. Se você não cuidar dessa pele, você vai ficar flácida de novo. Por quê? Porque o processo de envelhecimento, ele continua.
Como academia, né? Você não pode ir um ano na academia, ficou fortão e depois larga tudo. E acha que vai ficar fortão. Comendo pizza. Não vai. Não. Entendeu? Então, assim, o PMMA, eles acabam orientando o paciente como um tratamento definitivo. Porém, é uma substância que, se ela não for bem utilizada, se ela não for bem administrada, ela pode trazer sérias consequências para o paciente. Então, assim, caso o paciente tenha uma intercorrência, ele tem que ir para um centro cirúrgico, porque não tem um antídoto, uma enzima que você consiga injetar. Intercorrência é um problema. É um problema. Deu um problema. Ele injetou dentro de um vaso, gerou ali uma obstrução vascular no paciente, não está circulando ali sangue suficiente, isso pode levar o paciente a uma necrose. Nesse caso, não tem um antídoto, como tem com o ácido hialurônico. Sim. Que você pode injetar e resolver a situação. Não, esse paciente ele tem que ir para centro cirúrgico. Eu já entendi por que você não vai por essa vertente, né? Entendeu? Então, assim, a longo prazo também, existem pessoas que apresentam problemas 10, 20, 30 anos depois que injetaram o PMMA. E ele também não acompanha o processo de envelhecimento. Então, pode reparar que normalmente quem tem PMMA na região superior de face, onde foi injetada uma quantidade muito grande, a pessoa começa a ficar com a face muito caída, derretida, fica com aquele aspecto artificial de face derretida, face pesada. Sim. Ele não acompanha o processo de envelhecimento. Então, eu não gosto. Não gosto. Tem profissional que gosta, ok, eu não gosto. E, enfim. Então, assim, a ciência, ela tá cada vez mais evoluindo nesse ramo, né, dos procedimentos minimamente invasivos. E aí foi quando veio o ácido hialurônico, que na verdade já existia. Só que era muito caro, Maria. Muito caro, imagina. Era inacessível, né? E aí hoje não, a gente já percebe que existe uma acessibilidade maior. É claro que existem tratamentos estéticos que surgem, Maria, e que realmente entregam um bom resultado. Existem muitos procedimentos no mercado que, sim, é só marketing. Não entrega resultado nenhum, entendeu? Então, isso cabe ao profissional também saber conduzir do que vale levar para dentro da sua clínica e do que não vale. E isso eu aprendi na prática, porque tudo que surgia eu queria fazer. Tudo que surgia, surgiu o fio de não sei o quê, surgiu o levantamento de não sei o quê. Eu ia lá, me habilitava a fazer o curso, nossa, era maravilhoso. Clinicamente, que você vai vendo a recuperação do paciente, não é nada daquilo. Você não coloca no teu portfólio, né? Não coloca. Sim. Então, hoje, tudo que a gente leva para a clínica, a gente testa antes para ter certeza de que aquilo realmente funciona. Sim, e volta para aquele cuidado que você mantém com seus clientes, com seu trabalho, com seu nome, né? Exatamente. Porque a clínica é o seu nome. Exatamente. Inclusive, é literalmente, né? E é Beauty Clinic. E a gente também pensa nos resultados a longo prazo. Entende? Ácido hialurônico, se ele ficar retido aí 4 anos no seu rosto, isso é prejudicial? De forma alguma. Muito pelo contrário, você vai envelhecer super bem, entendeu? Bioestimulador de colágeno. Bioestimulador que tá durando mais de 2 anos. Nossa, um sonho, né? Não existe. É um sonho. Você envelheceria muito melhor. Então, assim, a gente tenta focar muito nisso. Há tratamentos que a longo prazo podem entregar qualidade, não problema ao paciente. Sim, e você aconselha também, né? Não, você não é nutricionista, não é isso que eu quero dizer. Mas sim, você entende o problema da pessoa justamente para direcionar ela. Se ela precisa de um tratamento, e se não, né? O papo que a gente estava tendo no início, né? Esse cuidado é indispensável, né? Porque senão você vira um produto que ele não tem credibilidade ao longo do tempo. É aquela coisa, por exemplo, eu vou atender um paciente, aí eu normalmente tento entender o estilo de vida desse paciente. Como é que é seu estilo de vida? Você bebe muita água, alimentação saudável, faz atividade física, dorme bem? Não, doutora, eu não vou na academia, quase não bebo água, minha alimentação é péssima porque eu não tenho tempo, então eu como congelado. E aí você acha que o seu tratamento vai ser super eficaz para o paciente? Não vai. Eu me lembro que você falou que não valeria a pena eu fazer um tratamento, que eu tinha que ficar um tempão sem pegar sol. E Sim. Eu trabalhando muito, indo pro escritório todo dia, não ia ter como me privar, né, desse tipo de situação. E aí você falou, eu recomendo que você não faça, porque você não vai conseguir. Você vai ter que colocar chapéu, não vai, até a luz de casa, de preferência, tem que mudar. Então, você me recusou como paciente. Porque pra mim não era nem interessante nem saudável, né? Isso. Hoje, claro, a gente tem outros tratamentos que
dão essa liberdade ao paciente. Mas antigamente, realmente, a gente tinha um tratamento na clínica para tratar essa parte de manchas e tudo mais. O paciente não podia pegar nada de sol. Nada de sol. Porque realmente poderia gerar um dano maior ao paciente, Sim. né? E a orientação é essa, eu sei, não pego sol nenhum, consigo seguir todas as suas orientações, o paciente assina esse termo de compromisso, ok. Agora, aquele paciente que eu percebo que ele não vai ter esse compromisso, eu prefiro não fazer. Tanto que hoje a gente tem tratamento lá na clínica, um dos tratamentos de rejuvenescimento da região de olhos, né? A gente tem um peeling profundo lá, que resolve muito essa questão das linhas. E quando o paciente senta na minha cadeira e ele começa a me falar o estilo de vida dele, que ele não abre mão disso, eu falo, você não é um paciente para esse tratamento. Não. A gente pode trabalhar de outras formas, você vai ter resultados diferentes, mas para esse tratamento eu acho que você vai reclamar, você vai se frustrar, não vai ser legal. Porque se ele faz esse tipo de procedimento, ele vai ter que mudar a rotina dele, alguns hábitos. Vai. E se ele não está disposto a fazer isso, você aconselha a não fazer. E aí, vou te perguntar sobre um próximo projeto, porque você sendo assim, tendo essa postura profissional, eu acho que é quase obrigação, né? Fazer o que você vai fazer. É passar isso para os outros profissionais. Você está planejando alguma coisa nesse sentido, que você estava falando, mas não, realmente a gente nem conversou aprofundadamente. O fonoaudiólogo aí, manda DM. Você nem se aprofundou muito na nossa conversa falando que você ia treinar profissionais. Você pretende fazer isso? Então, eu lembro que quando eu estava começando, lá atrás, esqueci desse detalhe, eu dava curso. Mas eu vou ser muito sincera, Maria. Eu dava curso porque eu precisava de grana. Sim. E é o que acontece na maioria das vezes. Profissionais que fazem curso para dar curso. A experiência que eu tinha era zero. Sim. Porque eu dava em curso o que eu aprendia nos cursos. Hoje a minha bagagem é completamente diferente. Tanto que assim, quando eu vou para um curso, eu gosto de ir mais como uma observadora, uma olheira de tudo que está acontecendo, do que colocar a própria mão na massa. Porque clinicamente eu já me entendo. Então eu quero peneirar o que realmente para mim vai fazer sentido clinicamente e o que não vai. Porque é igual faculdade. Tem coisa que você joga no lixo, porque você aprende, você tem que aprender, faz parte da grade. E tem coisas que você realmente tem que colocar a mão na massa e levar adiante. E aí, hoje, minha experiência clínica é muito diferente, né? Minha experiência de mercado... É muito maior. É muito maior. Então, o objetivo, sim, é levar todo esse conhecimento para profissionais. Eu, ano passado, lancei uma mentoria. Essa mentoria, eu realmente lancei de uma maneira muito... Com vontade mesmo de experienciar como seria orientar profissionais a entrarem, a realmente empreenderem na área. Eu estou muito feliz com o resultado das minhas mentoradas. É claro que cada uma vive ali o seu momento, não tem como todo mundo caminhar junto, porque a mentalidade de cada uma é diferente. Sim. Mas o nosso objetivo agora é expandir, é trazer esse treinamento para outros profissionais, realmente de uma maneira mais abrangente. E entregar tudo que eu sei, né? Em termos de atuação clínica e atuação de visão de mercado. Você já tem muita experiência para formatar um método, né? Sim. Vai ser curso? Vai ser curso. Ótimo. Vai ser curso. E dentro da metodologia que eu faço, né? Que eu executo hoje na clínica, eu percebo que falta muito isso em alguns profissionais. Linhas de pensamento. A maioria quer pensar como aprende. E não é assim. Você tem que... Cada paciente é muito único, Maria. É muito. Então, se você não conseguir desenvolver esse olhar único a respeito de cada pessoa que senta na sua cadeira, fica difícil de você saber diagnosticar, de você saber indicar os tratamentos na ordem correta. É muito comum atender pacientes que sentam na minha cadeira e falam: nossa, eu gastei uma grana num tratamento X e eu não vi resultado nenhum. Não é que o tratamento seja ruim. O tratamento é ótimo, mas foi indicado no momento errado para aquela pessoa. Sim. Então, faltou que foi feito com outro profissional, né? Outro profissional. Sim. Eu me lembro de você falar que você atendia muitas pessoas que vieram de outros profissionais que não tinham esse cuidado. Não tem esse cuidado. São poucos os que têm. E eu fico muito feliz quando eu atendo um paciente. Eu vim
fiz um procedimento X com um profissional e tal. Eu falei assim, nossa, mas ficou bom isso. Quem é? Eu faço até questão de ver, sabe? Assim, nossa, mas ficou bom. E é muito gostoso de ver, principalmente quando é da minha área. Eu fico mais orgulhosa ainda. Mas é um mercado ainda que precisa ser bem lapidado em relação à atenção com o paciente, sabe? Sim. E saber diagnosticar, indicar, tratar de uma maneira assertiva para que você consiga ter bons resultados e resultados duradouros. Sim. Que é o fundamental. É engraçado porque são áreas completamente diferentes, né? A minha e a sua. Eu não tenho formação na área de marketing. Não tenho nenhuma formação. Só que a experiência me deu base para orientar pessoas. E esse teu cuidado no 1 a 1, que você consegue transformar num curso ou numa mentoria coletiva, eu tive dificuldade de fazer. Então, o que eu fiz? Eu restringi, que eu abri uma mentoria e eu restringi essa mentoria para 1 a 1. Meu atendimento é individual. Eu sei que não dá escala, mas eu prefiro fazer isso nesse momento, porque por mais experiência que eu tenha, eu preciso olhar nos olhos da pessoa, entender o que ela precisa naquele momento. Dificilmente esse podcast vai ter mais de uma pessoa comigo entrevistando, porque eu quero saber da história daquela pessoa. Não é uma questão de dispersar, mas a atenção para mim tem que ser muito íntima. Tanto para um mentorado meu, que eu fiz isso. A mentoria tinha mais de uma pessoa, e aí eu decidi atender individualmente. Né, para entender melhor o problema, entregar algumas soluções e construir junto também. Isso que você faz no teu atendimento, eu não tenho muita dúvida de que isso vai também transparecer na sua mentoria e no curso. Porque vai ser um curso gravado. Sim. Muito provavelmente você vai dar mentorias coletivas, mas você consegue absorver esses problemas individuais e traduzir ali nas mentorias, né? O que a gente fez agora nessa primeira mentoria que eu lancei foi justamente dar essa atenção individualizada, né? Então, as minhas mentoradas, elas têm acesso ao meu telefone direto. Isso. Então, faz muita diferença. Porque no dia a dia tem um sufoco, uma situação muito limite que elas precisam falar com você. A mentoria acabou faz tempo, mas assim, eu sempre respondo as dúvidas frequentes. Teve gente lá que vendeu carro, Maria, para poder investir na área. Caramba. Né? E houve um período difícil de uma das minhas mentoradas que ela falou, eu tive que vender meu carro, eu tô desesperada porque eu não sei por onde eu começo. E aí eu vou norteando, eu vou ajudando. E é muito gostoso ver o crescimento delas. E era aquela situação, vocês têm que postar fotos de antes e depois, vocês precisam fazer com que as pessoas conheçam o trabalho de vocês. Mas eu não tenho foto de antes e depois. E aí ver que elas estão começando a postar os próprios casos, assim, é muito legal. É muito legal. E essa história de vender o carro, não sei se você sabe da história daquela. Sabe aquela. Aleatório, tá, gente? Mas a Sucos do Bem, sabe aquele suco de caixa? Sim. Então, ele, segundo a história, o dono daquela empresa, ele começou a vender do carro dele o apartamento. Sério? Aí ele desenvolveu uma tecnologia de colocar suco sem adição de conservante numa caixa e vender. Ele vendeu para uma multinacional. Eu acho que ele vendeu para Coca-Cola, não tenho certeza. Mas foi a partir de um super sacrifício de bens, assim, não foi só o carro, foi a casa, né? Que legal. Ele vendeu o apartamento dele. Inclusive. Mas o quê? Do bem ou... Não, do bem, eu gosto, né? Eu acabo consumindo o suco. Acho que é um dos únicos que eu gosto. Eu preferia quando era dele. Agora que virou da Coca-Cola, eles adicionaram água. Antes que era... É por isso que o gosto tá diferente. Tá diferente. Não tinha porque antes era só suco. Antes era só suco. Mas tem isso, né? Escalou demais, você perde um pouco o controle. Independente dele ter vendido ou não para uma multinacional, quando tem muita escala, qualquer erro, ele reflete no grupo todo, né? Muito. É muito... Até a gente, assim... A gente fica se perguntando, né? Estamos prontos para realmente receber uma escala maior de pessoas? Isso gera um pouco de desespero, sabe, Maria? Sim. Porque você querer oferecer uma experiência realmente pro seu cliente, pro seu paciente. E a gente se preocupa muito com isso. Mas se a gente não tentar, a gente também não tem como saber se vai funcionar ou não. Claro. Mas você tem esse ponto muito importante, que é essa preocupação. Sim. Aí você vai colocá-la no plano de negócios dessa escala. É isso. Isso que é importante. Manter a qualidade. Né? Tá no controle de vocês isso, né? Você não tá delargando isso, né? Tá.
E muita coisa de marketing que eu aprendi com você também, né, Maria? Mas eu, o quê? Numa história bem bagaceira, né? Maria, eu lembro da Maria, quando Maria esteve lá no consultório pra gente gravar vídeos criativos. E aí eu lembro que Maria, teve uma hora que Maria bateu na mesa. É que a gente já teve uma parceria, né? A gente já teve uma parceria. E aí eu lembro que Maria bateu na mesa assim e falou, vai, conta. Fala, o que você quer falar? E eu lembro que eu comecei a falar e você falou, é isso. Você tem que falar isso. Porque quando ligava a câmera, eu travava. Travava, eu me lembro. Eram muitas vezes, né? Cadê o teleprompter? Não tem teleprompter. Não, hoje sem teleprompter. Você vai falar igual você tá falando comigo. Eu aprendi muito, Maria. Muito, assim. Foi realmente... Que bom. Foi importante pra mim. Gente, eu tenho um depoimento de Israela na cena. Sim. Tô olhando pra câmera dela, não sei porquê, né? É essa e aquela ali. Mas tem um depoimento dela, viu? Tem. Corta isso e coloca no meu feed. Tem. Aprendi muito com você, Maria, de verdade. Que bom. De verdade, de verdade. Que bom. É isso, é louco, né? A gente faz um pouquinho de alguma coisa, já reflete, já serve pra alguém. Esse servir é muito importante, né? Esse cuidado também é muito importante. Eu tenho ascendente em Leão, não é meu signo, mas eu tenho lá o meu signo em Câncer, né? Então esse cuidado eu valorizo pra caramba. Aprendo muito com você sempre que eu te sigo, né? Então eu aprendo muito com você sempre que você mostra a sua filha, o seu dia a dia, a clínica funcionando, o cuidado que você tem, a estética também. Eu me lembro que você tem uma preocupação muito grande com a estética, porque você vende isso. Então você tem que ter esse cuidado. Eu sou perfeccionista. Eu lembro que a gente também conversava sobre isso, né? Eu lembro que a gente conversava sobre o perfeccionismo e aquela síndrome do impostor. Isso. Lembra que a gente conversava? Mas essa questão do perfeccionismo, eu tenho tentado equilibrar, porque eu acho que é bom, mas eu preciso ter equilíbrio. E hoje eu tenho conseguido equilibrar mais, mas ainda assim, quando a gente tem algumas características, né, Maria? Talvez você vá conseguir me compreender. É difícil até a gente conseguir pessoas que estejam alinhadas ao que a gente quer entregar. Sim. Porque às vezes você fala, não tá legal, não é assim que eu quero. A pessoa já fala assim, ai, que mulher chata. E não é, gente. É porque a gente realmente quer entregar. É critério, tem que ter critério. Tem que ter critério. É critério. Não é querer fazer de qualquer jeito. Não. A gente quer fazer. Mas tem que ter algo bem feito. Tem que ter. E você trabalha com harmonização facial, você tem que mostrar isso no trabalho, no detalhe. O detalhe é muito importante no teu ramo. No detalhe. Né? É isso aí. Mas eu queria que você fizesse uma coisa, então, pra gente encerrar esse podcast. Tá bom. Quem empreende, tá? Porque esse podcast assobio é o som que as capivaras, te falei, né? Que é o som que as capivaras pequenas fazem para as capivaras adultas. Essa analogia é meio ridícula mesmo. Quando elas vão pedir ajuda. Então, tem muita gente que está começando a empreender. Tem muita gente que já empreende há muito tempo, mas ainda tem receio de várias decisões, várias tomadas de decisão. Então, inclusive, eu não me considero mentora de ninguém. Eu dou conselhos, né? E por isso esse cuidado também, do 1 a 1. Mas eu queria saber de você, se você pudesse agora falar para uma pessoa que nem é da sua área necessariamente, mas estivesse pensando em empreender, ou que já empreende há muito tempo, e tem aquele medo de, não só de escalar, mas de tomar uma decisão que seja verdadeira. Como o teu cuidado é primordial para você, você não abriu mão disso, por mais que você teve aqueles desafios todos de não poder ter cuidado com os pacientes em Madureira, que por você faria, não poder ter tanto tempo com os outros pacientes, e aí quando você abriu a sua clínica, você toma as suas decisões, você pode fazer isso. O que você diria de conselho para quem quer vender a própria verdade, e assim, de uma maneira limpa, né, genuína para as outras pessoas? Eu acho que primeiro você precisa acreditar naquilo que você quer fazer. Se aquilo for verdadeiro, não for algo só para querer promover o seu ego, para te gerar status momentâneo, porque quando a pessoa vai muito por esse lado, eu acredito que isso não se sustenta. Mas se for algo verdadeiro, as decisões elas precisam ser tomadas mesmo com medo, mesmo com base na ausência dos recursos, porque os meus melhores resultados vieram sem recurso. Eu nunca esperei ter para fazer. Eu sempre tomei a decisão, fiz e os recursos vieram depois. É assustador,
mas eu percebo que na prática é assim que funciona e é assim que as coisas crescem e evoluem. O medo, ele te prende a viver a vida que você está vivendo hoje. Se não é a vida que você quer viver hoje, faça com medo mesmo e tomando decisões. A vida ela é cheia de decisões, a gente precisa tomar decisões todos os dias. E são decisões difíceis mesmo, em que a gente precisa abrir mão de certos momentos. Tem gente que eu lembro que tinha gente que virava para mim num período da minha vida que eu tava numa produção absurda e falava assim, nossa, mas você precisa ter vida, você precisa viajar, as pessoas me veem viajando. Você precisa viajar, você precisa ter um momento com a sua família. Eu tô plantando para que lá na frente eu consiga fazer isso de uma maneira ininterrupta. Sim. Entendeu? Então, no início, muitas pessoas também falavam pra mim, você é muito sonhadora. Por que você não investe nisso? Porque isso vai te dar um retorno mais rápido e aí você vai ficar mais tranquila. Mas aí que adianta que eu vou estar fazendo uma coisa que eu não quero fazer? Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente ouve. Eu sempre procurei me cercar de pessoas que estão acima do nível que eu quero chegar. A gente tem que ter humildade de ouvir todas as pessoas que estão do nosso lado, mas a gente tem que ter sabedoria para peneirar o que realmente vale e o que não vale. Mas acho que a gente precisa buscar pessoas que estão no nível superior para a gente poder se espelhar e entender o que essas pessoas fazem de diferente. Por que ele conseguiu chegar naquele... Não olhar de inveja, não é isso, mas um olhar de inspiração. Sim. O que aquele cara fez de diferente para ele conseguir chegar naquele lugar? E aí você começar a utilizar dessas histórias para você poder... se compreender melhor como pessoa, como empreendedor, porque assim, às vezes as pessoas falam muito do empreendedor e separam o empreendedor da pessoa. A pessoa e o empreendedor são as mesmas pessoas. Então você tem que ter um amadurecimento pessoal e um amadurecimento de visão comercial, né, como empresa e tudo mais. Esse amadurecimento vai ajudar você nessas tomadas de decisões e a saber peneirar os conselhos positivos e aqueles conselhos que você tem que pegar e jogar no lixo. Sim. E ter claro ali que as tomadas de decisões vão ser fundamentais para o seu crescimento. Eu acho que toda a minha história, ela foi baseada em decisões. Eu não vejo outra palavra, mas decisão. Todo momento em que eu decidi fazer algo, realmente aconteceu. Por último, eu vou fechar dando um exemplo. Uma vez eu estava ouvindo uma história... Pode dar quantos exemplos você quiser. Tá, uma vez eu estava ouvindo uma história do Bob Proctor e ele estava falando que ele foi na casa de um casal que era amigo dele e aí ele olhou para as cortinas e aí o casal falou assim, Bob, não repara nas minhas cortinas, eu quero muito trocar essas cortinas. E ele pegou e virou pro casal e falou assim, não, vocês não querem trocar a cortina. E eles disseram, nossa, Bob, claro que nós queremos trocar a cortina. Não, vocês não querem, porque se vocês quisessem, vocês já teriam feito. Então, querer é muito diferente de fazer. Fazer é ir lá e fazer, sem esperar o recurso para que aquilo aconteça. A gente tem que fazer acontecer. E é muito isso, Maria. A gente tem que fazer acontecer. E é assim, é muito louco, porque quando nós somos crianças, assim... Você tá lá num joguinho, né? Super Mario. Você passou lá da fase. E você fala, fase maldita, eu não consigo passar dessa fase. O que você sente na barriga? Frio na barriga. Você fala, cara, eu tenho que passar dessa fase, eu tenho que passar. Na vida, tem que ser da mesma forma. A gente tá ali naquele túnel, a gente tem que passar daquela fase. O que eu preciso fazer para passar daquela fase? Sim. E essa mesma sensação que a gente sentia quando a gente era criança jogando videogame, a gente tem que trazer pra vida. Sabe? Essa adrenalina, ela ao mesmo tempo ela é gostosa. Porque aí quando a coisa funciona, quando a coisa dá certo, você fala assim, caraca, não acredito, funcionou. Isso. Parece que foi de uma hora para outra, né? Isso não parece só para quem tá olhando de fora, não. Muitas vezes parece pra gente mesmo. Exatamente. Nossa, mas mês passado, e agora? Exatamente. Sabe, você se surpreende com os próprios resultados, mesmo que você tenha percorrido toda a jornada.
Então, não tenha medo de tomar decisões, se cerque de pessoas que realmente queiram te ajudar. Eu acho que a caminhada sozinha, essa ideia de que sozinho eu consigo, sozinho eu posso, eu acho que isso é uma grande ilusão, tá? Se cerque de pessoas que realmente queiram te ajudar, que realmente queiram estar nessa caminhada. Amadureça o seu lado pessoal para que você tenha feeling de quem realmente quer te ajudar e de quem quer tirar proveito. E também para você poder peneirar tudo aquilo que te chega de bom e de ruim. E não tenha medo, porque o empreendedorismo, principalmente no Brasil, ele é desafiador mesmo. É muito. É muito desafiador. Então, é preciso realmente ir além do querer. Então, eu acho que para mim isso é um ponto fundamental. Você acreditar realmente na sua ideia. Você tem que acreditar que aquela ideia, e você tem que imaginar e visualizar aquilo como se fosse uma realidade na sua vida. Sim. Porque uma hora você vai estar vivendo essa realidade. Sim. É agir, pensar, planejar, mas agir também, sobretudo, né? Gente, eu só trago... Ó, fonoaudióloga, volta! Eu só trago gente que agrega aqui. Não é da boca pra fora que eu tô falando isso. Porque todas as pessoas que eu vou trazer aqui, elas, com as suas visões, elas vão entregar muito. E o que você fez agora foi isso. Que bacana. O meu papel aqui é fazer algumas perguntas e deixar você falar. Porque isso serviu para muita gente que precisava ouvir a sua forma de falar. No meu canal eu falo, às vezes eu gravo no iPhone aqueles vídeos absolutamente aleatórios de 10 minutos que podiam ser resumidos em 2, mas tem gente que gosta de me ouvir falar por 10 minutos porque se conecta com a minha linguagem. Sim. E eu quero trazer pessoas assim... não vou falar um palavrão, não. Você tava pensando que eu ia falar um palavrão que começa com um F? Não vou. Pessoas incríveis como você, que passam essa calma no falar, mas eu sei que você tem essa energia muito forte, muito decidida, e muitas vezes muito engraçada também. Você tem um humor muito inteligente, muito rápido, né? Então você traz isso tudo junto com muita sabedoria também para entregar para as pessoas. Então eu fiquei muito feliz que você veio aqui. Muito obrigada. Nessa minha casinha podcast no estúdio da RGB. Não é da RGB, é estúdio Watts, é o nome do estúdio. Então, queria agradecer a você, todo mundo que está filmando aqui, o Eduardo que está ali acompanhando também. Obrigada, Bruno, obrigada, Matheus, obrigada, Vitor, obrigada, Antônio, que tá... Eu vou olhar para cima como se o Antônio fosse uma entidade, né? Obrigada, Antônio, onde quer que você esteja. Que o Antônio é o diretor aqui do estúdio, né? Então, agradecer a você por ter vindo aqui, por ter compartilhado quem você é, a sua verdade, as suas intenções, os seus planos, né, a sua visão de mundo e de negócios também. Maria, muito obrigada. Obrigada, do fundo do minha meu coração. Que Deus abençoe, que esse canal aqui, esse podcast cresça cada vez mais e que pessoas cada vez mais inspiradoras consigam estar aqui para realmente, né, levar assim uma visão nova para as pessoas, sabe? É muito gostoso ouvir novas histórias, assim, é legal. Foi um prazer imensurável poder dividir isso tudo aqui com vocês. Viu? Foi um prazer imensurável. Obrigada, Jaela. Obrigada, Maria. A gente tem que voltar depois para você contar como é que tá a clínica. Não necessariamente um podcast, mas eu vou investigar como é que tá a tua clínica depois. Nossa, vai ficar linda. Maria, quando a gente fizer a inauguração, eu vou te convidar. Tá bom.